tem que chegar mais pra cá um pouquinho, pra eu ver mais pra cá. Não quero não. Então chega mais pra cá. Isso. As paz, irmã Patrícia, paz, Wandria, Sandrinha, graça, paz, Sandrinha, Deus abençoe, tia Leila, graça, paz, Giselda, paz, manda abraço a Patrícia, Deus abençoe. Já compartilhei. Paz, Manelzinho, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, nesse momento que nós estamos aqui. Pedir para a pastora fazer uma oração, que juntos nós possamos viver os sonhos de Deus, que são maiores que os nossos, muito maiores. Agradeço a você por estar conectado. Tia Luci, Deus abençoe tua vida. Tia Wanda, Deus abençoe, tia Wanda. Um beijão pra senhora. Não é igual ao seu, mas é de coração também, ó. Coração pulsante. Tum, tum, tum. É muito bom estar com vocês. Eu agradeço essa oportunidade que vocês nos dão. Está permitindo que a palavra do Senhor entre na casa de vocês. Kátia Monteiro, Fernandão, tô com saudade de você, meu amigo. Domingo é Santa Ceia. Isso não vai só pro Fernando, não, vai para todo mundo, tá? Domingo é Santa Ceia. Queremos sentar à mesa com vocês, sentar à mesa em família com Jesus. Nós tivemos um tempo de aprendizado muito bom, no Congresso Geral de Espedorá, foi muito bom. E uma das coisas que foi dita lá da importância de se preservar a presença. E a presença é preservada por uma das ferramentas é a comunhão dos santos. Então eu quero convocar você para domingo, Santa Ceia. A Escola Bíblica Dominical vai ser com a irmã Patrícia, que já está no Rio. Vai ser com a irmã Patrícia domingo, 4 horas da tarde. Após a aula dominical, que é o culto de Santa Ceia. Então, meu querido, faça um esforço. Você está convocado, intimado a ceiar conosco, a sentar na mesa do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar essa imersão? Olha aí, por favor, pastora. Paz do Senhor para vocês, onde vocês estiverem nesse momento, inclina a sua cabeça, se apresente diante do Deus vivo, que apesar de ser uma live, Deus já está aqui presente, Deus já está aí na sua casa, Deus já está aonde você estiver, se dedicando ao Senhor, esse momento para Ele. O Senhor já está aí do seu ladinho, então inclina a sua cabeça e se apresente diante do nosso Deus neste momento. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Pai, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, ó Deus. E só tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus, e neste momento nos colocamos diante de ti, Senhor. Espírito Santo, perdoa as nossas faltas, perdoa nossas falhas, dos nossos erros, Senhor, porque somos falhos, ó Pai. Mas, Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor Jesus, te adorar,
bendizer o teu santo nome, Senhor. E queremos nos apresentar diante de ti neste momento. Te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para receber aquilo que preparaste para cada um de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir, Senhor, e receber, ó Pai, a orientação, a instrução que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que nada, Senhor Jesus, venha tirar a nossa atenção. Que nada nem ninguém venha atrapalhar, Senhor Jesus, esse momento que estamos dedicando a Ti, Senhor. De aprendizado da Sua palavra, ó Pai. Porque a Tua palavra é a nossa ferramenta contra o inimigo. Então queremos neste momento nos fortalecer em Ti, Senhor. Queremos nos aprofundar em Ti, Senhor. Queremos receber mais da Tua presença nas nossas vidas. Então neste momento, Senhor, prepara-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos ter um momento de comunhão e intimidade contigo. E que deste momento, Senhor, possa resultar, ó Pai, transformação. Possa resultar libertação, Senhor. Direcionamento, Senhor Jesus. Que possa, Senhor Jesus, nos guiar no caminho certo, aonde deseja nos levar, Senhor. Então esteja conosco em todo instante, Senhor. Que não sejamos nós, mas que seja o Teu Espírito a ministrar em cada coração que estará conectado nesta live ou que posteriormente, Senhor, irá assisti-lo, ó Pai. Seja conosco, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Graças a paz. Vamos lá, dando continuidade. Quero agradecer a Deus por ver Tia Maria Ávila. Ó, um beijo para a senhora Tia Lucia. Senhora que mora no nosso coração. Tia Fátima. Tia Fátima, Deus abençoe tua vida. Tia Fátima. Vânia, Deus abençoe Vaninha. Fique em paz. Fátima, tia a mãe da Fabiana, da Vanessa. Nós agradecemos, somos gratos a Deus por essa família. O pai, esqueci o nome do pai, tio Jonas. Manda um beijo pro tio Jonas, tá? Que Deus abençoe. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Viemos de uma semana muito abençoada, né, queridos? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tocou no nosso coração. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Nós estivemos vivendo esse tempo lá. Se você estiver sendo abençoado, eu quero incentivar você. Eu sei que muita gente ainda está chegando de viagem, porque tivemos um feriadão aí. Aliás, amanhã é o dia do professor. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que independente de ser professor da Escola Bíblica Dominical, mas leciona, meu amado, que Deus abençoe tua vida, que você receba aí uma unção de governo, uma unção de autoridade, que você se alimente do fruto do Espírito, que é um dos frutos que é o domínio próprio, né? Para que Deus continue fortalecendo a vida de vocês nesse tempo. Então, parabéns aos professores, que eles ajudam a dar destino, a dar direção, a moldar caráter, principalmente professor de criança, né? Agradeço a Deus pelas professoras lá da nossa casa e de todos os outros ministérios que Deus tem usado para abençoar a vida dos pequenos. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Enquanto está abrindo aí no capítulo 19, eu quero te dar uma boa notícia, tá? Nós estaremos no sábado com o congresso da Escola Bíblica Dominical. Sábado, congresso, vou deixar aqui ligado, congresso da Escola Bíblica Dominical no sábado. Tá? Não vá sem a bênção do seu pastor. Se você puder dar um pulinho lá, Avenida dos Mananciais 995, Taquara. Na Taquara, estaremos com uma mulher de Deus, a pastora Marise. A pastora Marise é a esposa do pastor Pedro, que vai estar lá liberando, bradando, né? Sobre o tema Transformados pela Palavra. Transformados pela Palavra. Sábado, 16 horas. Se você tem disponibilidade, dá um pulinho lá. Você que já conhece a casa, amém. Você que ainda não conheceu, é sua oportunidade, tá? Vamos, que nós somos uma família. 2 Crônicas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 3. Pode ler para mim, por favor, pastora? 2 Crônicas, capítulo 19, a paz de Vani. Manda um beijo aí para a Janice. Quero ver a Janice conectada. Para o Michael, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. 2 Crônicas 19, a
partir do verso 1 até o verso 3. E por favor, pastor. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Senhor, dá vida à tua palavra, dá direção, instrução. Senhor, dá graça. Toma frente agora em nome de Jesus. É o nome de Jesus. Tem compaixão, Pai. Amém. Amém. Amados, é uma palavra paz, Eliane. Manda um abraço aí pro Flávio. Tá no automático, eu falo com o pessoal. Vai. Automático. Isso é culpa, graças a Deus. Vamos lá. Amados, provavelmente você já ouviu falar de Josafá. Essa história de Josafá não está somente no livro de 2 Coríntios. Ela se encontra também no livro de 1 Reis, capítulo 22. Josafá, ele foi um rei extraordinário. Ele reuniu vários sacerdotes, levitas, administradores, né? Ele selecionou pessoas a levar a instrução da lei do povo, né? Os professores, a levar a instrução da lei de Deus ao povo. Josafá, ele fez uma reforma no sistema judicial da época. Então foi um homem que fez muita coisa que agradou o nome do Senhor, entre outras coisas. Mas o tema da lição hoje, da imersão, é: não caminhe com quem Deus não mandou você caminhar. Vou repetir, porque é mais do que didático. Hoje eu estava até conversando com a tia Sandra, até agradeço a ela e o pastor Jorge, fizeram a imersão passada. Nós estávamos lá na Nova Jerusalém sede, e aliás, esse mês de outubro é um mês de aniversário da sede, 36 anos, glória a Deus por esse ministério que tem sido referência no Rio de Janeiro e em outras nações. Mas o tema da imersão de hoje é: não caminhe com quem Deus não mandou você caminhar. Às vezes nós achamos que podemos caminhar com quem quiser, né? Pode chegar um pouquinho mais para cá, pode chegar mais para cá. Isso. Às vezes a gente acha que a gente pode caminhar com quem a gente quer e a gente escolhe, é o nosso destino, a gente é que traça os planos. Josafá, conforme a pastora Liliane deu, ela fala que Josafá, ele era um rei que tinha posses. Josafá, ele era um rei que tinha estabilidade financeira. Josafá era um homem rico, né? E aí, mas chegou o momento de fazer alianças. O filho dele casou-se com a filha de Acabe. Acabe é um dos reis mais maldosos que a Bíblia cita. É um dos reis, além de ser maldoso, ele era omisso. E além de ser omisso, ele era mimado. Além de ser omisso e mimado, ele se deixava levar pelas circunstâncias. Ele procurava pessoas que estivessem ao lado dele para poder massagear o ego, para falar aquilo que ele queria ouvir, né? Como o caso dos profetas, para satisfazer os seus desejos. E aí casou-se com Jezabel, entre outras situações. Mas nós não vamos entrar nisso hoje. Mas a questão: a paz, Augusto, Deus abençoe tua life, filhão, em nome de Jesus. Mas aí a gente começa a ver que, por mais respeitado e rico que Josafá fosse, Josafá, ele simplesmente se aliançou com Acabe. E nós precisamos entender o que é o casamento. Você que nos ouve, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Não case porque você acha que tem que casar, porque você tem um apreço por a pessoa, porque você acha que o casamento vai resolver os problemas. Não pense nisso, tá? Vamos entender o que é o casamento. Biblicamente falando e naturalmente falando, o casamento é a união de duas famílias. É quando duas famílias se formam em uma, né? Porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei: olha, você não casou, você casou com aquela pessoa, você sabia como é que a pessoa era, então você não casou só com aquela pessoa, você casou com a pessoa, com o irmão, com a mãe, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, porque isso faz parte do pacote, né? Faz parte, casou, levou o pacote inteiro. E tanto isso, o casamento é uma via de mão dupla. Sim. Né? É um então, é um relacionamento. relacionamento.
E aqui eu vejo que o que aconteceu no capítulo 19 de 2 Crônicas é consequência de uma atitude que Josafá teve no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, onde ele se aliançou com a pessoa errada no tempo errado. Ele se aliançou com Acabe por intermédio do casamento de seus filhos. Sabe? E o filho de Josafá casou com a filha de Acabe. E sempre quando tem um casamento, é uma aliança que é formada. Guarda isso que eu vou falar para você, querido. Você casou, firmou uma aliança. Vou repetir porque é didático. Você casou, firmou uma aliança. E pelo dicionário, aliança é você unir-se, associar-se, é uma união. União é associação, você agora está junto. Então, isso aconteceu entre duas famílias. Só que não foi só duas famílias, eu estou falando de dois reinos. Eu estou falando do reino de Judá e do reino de Israel. Porque Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Então, dois reinos se uniram, se aliançaram por intermédio de um casamento. E às vezes a gente acha que está fazendo a aliança certa. Por quê? Porque alegra os nossos olhos, porque economicamente nós estamos sendo favoráveis. Por quê? Favorecidos, perdão, queridos, porque naturalmente o casamento vai resolver um problema, porque naturalmente o casamento vai apagar um incêndio, porque naturalmente falando, o jeito é casar. Tá errado, querido, tá errado, porque nesse exato momento, quando Josafá firmou uma aliança com Acabe, chega um determinado momento que vão lhe cobrar essa aliança, que vão lhe cobrar os favores. Porque a Bíblia diz que Acabe chegou num determinado momento para Josafá e cobrou a ele. Pastor, como isso? Cobrou. No verso 1, vem comigo, eu vou ler aqui para vocês. 2 Crônicas 18, o verso 1 e verso 2. Lê para mim, por favor. Josafá tinha grande riqueza. Rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1 e 2. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Peraí. Aliou-se. Aliou-se por laços. É aliança, por laços de casamento. Continua. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. Foi churrasco, né? Acabe fez o churrasco. A Bíblia diz que ele abateu um grande número de ovelhas e de bois, né? Acabe fez um churrasco. Eu fico imaginando meu sogro. Meu sogro vem vou lá visitar meu genro. Ou vou lá visitar o meu sogro. É um encontro de famílias, então é uma festa. Pensa naquele domingo, quando a família se reúne, é todo mundo junto. Os filhos naquele mesão, todo mundo sentado junto, você faz aquela festa, aquele churrascão, tá todo mundo alegre. E foi nesse momento. Foi nesse momento, no momento da festa, no momento do churrascão, da comida, no que comer é divino, louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse momento que Acabe resolveu unir força com Josafá. A Bíblia diz unir força, a minha versão, que é a nova versão transformadora. Mas esse unir força quer dizer que foi nesse momento que Acabe resolveu cobrar a aliança. Algumas versões vão dizer que ele foi persuadido, né? Que Josafá foi persuadido. Por quê? Porque foi nesse momento que Acabe resolveu, agora já estamos aliançados, já estamos casados, presta atenção nisso, já estamos aliançados, já estamos casados, as famílias agora são uma só, agora chegou o momento de você me ajudar. Porque Acabe sabia que devido ao casamento, ao enlace matrimonial, Josafá não poderia dizer não. Ele estava sendo favorecido naquele momento, lá na hora da união, e toda união tem uma consequência.
Toda. Não adianta que um momento vai chegar a consequência de uma união que você hoje pode achar que não tem nada demais. Aos seus olhos pode ser algo natural, algo normal. Mas quando as coisas não são feitas pelo Espírito, elas saem do nosso controle. E mais lá na frente a gente vai colher as consequências dessa aliança, desse matrimônio. Porque eu estava hoje conversando com o pastor Tadeu, muitas pessoas acham que o jugo desigual, né, pastor? Ele é somente para um casamento, para um matrimônio. Preste atenção nisso, querido. As pessoas acham que o jugo desigual o quê? Que o jugo desigual é somente aplicada no casamento. Mas existe o jugo desigual na aliança. A aliança não é só um matrimônio. A aliança, ela é um relacionamento por amizade. Fala de novo, por favor, do jugo, que as pessoas acham que o jugo desigual é só para casamento, matrimônio, mas não, existe o jugo desigual em aliança. Quando a gente fala em aliança, não é só um matrimônio. Existe aliança de amizade, aliança política, aliança profissional, aliança... São vários tipos de aliança nas nossas vidas. E esse cuidado, essa atenção, esse discernimento, ele precisa estar em todas as áreas das nossas vidas. Precisa, irmãos. Nós precisamos... partir do seguinte princípio, que Deus ele é ciumento. Deus ele não faz acordo com as trevas. Não. Deus ele é tão ciumento que a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então vamos partir desse princípio, tá? Que Deus ele é ciumento, que Deus ele não faz acordo, ele não negocia com o diabo. Não faz. E a Bíblia vai dizer, da mesma fonte não pode sair água doce nem água amarga. Ou é água doce, ou é água amarga, né? Então ali Josafá se uniu com uma água amarga. Uma água doce se uniu com uma água amarga. Porque Josafá, eu comecei a imersão falando que Josafá estava fazendo o que era reto aos olhos de Deus. Josafá levou os sacerdotes, os levitas, os homens a instruírem o povo nas leis de Deus. E eu tenho um homem que é Acabe. Poxa, aí você vai falar assim, mas pastor, precisava, meu amado irmão, guarda que eu vou falar para você. Nós temos duas opções. Ou nós dançamos conforme o que manda o homem, ou nós dançamos conforme o que manda Deus. Melhor é desagradar ao homem do que desagradar a Deus. E Josafá uniu forças com uma pessoa que estava com uma visão e um propósito completamente distorcido. A visão é distorcida. Acabe tinha uma visão distorcida de Josafá. E a Bíblia vai dizer que quando houve essa união, Acabe foi cobrar. E aí eu vou falar, olha aqui para mim, querido. Aí, se essa live estiver falando com você, você depois compartilha após o término. Daqui a pouco nós estaremos terminando. Porque simplesmente, entenda, Acabe, havia um espírito mentiroso que rondava a casa de Acabe. Havia! Mas o que é o espírito mentiroso? Eu até botei aqui em letras garrafais. Eu falei domingo lá na igreja, que eu aprendi com o homem de Deus, o apóstolo Luiz Hermínio, que existe o homem de Deus e existe o homem de Deus segundo o coração de Deus. O espírito mentiroso daquela época, eu estou falando dos profetas, porque Acabe chamou 400 profetas. Por quê? Tá bom, vamos para a guerra, estamos juntos, mas vamos com a bênção. Vamos com a bênção. Aí o que Acabe fez? Acabe, vamos com a bênção. Eu vou chamar os meus profetas. Acabe chamou 400 profetas dele. E o que mais me impressiona é que os 400 profetas, eles profetizavam sobre a influência do mal. O que significa profetizar sobre a influência do mal? Eu falo aquilo que o rei quer ouvir, mas não o que o rei precisa ouvir. Então hoje, qual é um dos aprendizados que nós recebemos hoje com essa imersão? Deus, ele não vai falar o que você quer ouvir. Deus, ele não tem filho mimado para dar o que o filho quer receber. Deus, ele não vai conceder aquilo que você almeja, que você sonha. Deus vai colocar na tua mão, na mão da tua família, aquilo que você precisa. Porque aquilo que ele vai colocar na tua mão não é para você se desviar do caminho, mas é para você se manter no caminho. Eu estava até assistindo o pastor Gesiel,
que domingo, né? A necessidade de você preservar a presença. Preservar. Então entenda, Deus, quando Ele te dá algo, quando é de Deus, não gera dano. Como assim, pastor? O Senhor fala tanto, a Bíblia fala tanto da paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque Deus coloca algo na tua vida, não é para te tirar do caminho. É para você permanecer nele. E se você está saindo do caminho, é porque não é de Deus, querido. E simplesmente Acabe tinha essa certeza que ele chamou 400. Querido, eu estou falando de 400. Eu não estou falando de 4, eu estou falando de um número baixo, é absurdamente considerável. 400 profetas de Acabe que estavam dispostos a falar aquilo que Acabe queria ouvir. Não, o senhor vai ser vitorioso. Mas no meio desse vulco-vulco, Josafá falou assim, poxa, vamos chamar um profeta do Senhor. Olha só, mesmo estando errado, aí eu aprendo algo fantástico. Mesmo Josafá tendo feito uma aliança errada, ele ainda tinha temor. Sabe, aí eu volto aqui, vem aqui, lá em 2 Crônicas 19, quando o vidente Jeú chega e fala para ele no final do verso 3, fala para o 2 Crônicas 19, no final do 3, ele fala, mas ainda há algo de bom em você. Sabe o que isso significa? Que por mais que Josafá tivesse se aliançado com Acabe, Josafá ainda tinha temor. Josafá ainda tinha consciência. Tanta consciência que Josafá tinha, que ele chegou para Acabe e falou assim, ó, vamos procurar um profeta do Senhor. Vamos procurar um profeta, e nessa história aparece Micaías. Que Micaías ele chega e fala assim, olha, eu vou falar a verdade. Estou resumindo para os irmãos. E a verdade é que tu vai morrer. E Micaías ele chega e fala assim, olha, se eu tiver, tá? Que ele viu, Micaías ele fala, eu vi o espírito enganador falando e o Senhor dando a permissão. Olha isso. O espírito enganador, querido, pega isso que eu vou falar para você. Cuidado com as amizades que você faz. Cuidado com as amizades com quem você caminha. Às vezes Deus, ele está dando corda. Ele vai permitir que o espírito enganador venha, sugestionar no teu ouvido. O espírito da mentira. Porque são os falsos profetas, as falsas amizades, né? Que aí o profeta Micaías já fala, está lá no capítulo 18, do verso 18 ao 22, que ele viu que o espírito mentiroso saía da boca de todos os profetas. Olha isso. Os 400 profetas. E é engraçado que a gente, lendo o texto, a gente vê que ele hesitou em permitir chamar Micaías, porque... Acabe, né? Acabe, exatamente. Porque ele sempre fala assim, toda vez que ele vai profetizar, pra mim ele profetiza coisas ruins. Por quê, gente? Porque ele não queria ouvir aquilo que Deus tinha pra vida dele. Ele queria ouvir aquilo que o convinha. Ele queria ouvir aquilo que fizesse a vontade dele. E hoje a gente vê muitas pessoas que correm atrás de profetas e profecias, não para ouvir o que Deus tem verdadeiramente para sua vida, porque aquilo que Deus tem para nossas vidas nos confronta, nos faz repensar, refletir o que é verdade, para onde nós devemos seguir. E Acabe, ele estava em busca de ouvir aquilo que ele desejava no coração dele, aquilo que ele queria para a vida dele, aquilo que era plano e projeto dele, não de Deus. Enquanto eu não tive, por isso que eu falo que Acabe era um rei, um menino mimado, e Deus não tem filho mimado. Enquanto eu não ouvir o que eu quero, eu não vou parar. Acabe era desse tipo. E o que mais me deixa assim é porque no tempo de hoje Acabe está morto, Josafá está morto. Na geração que nós vivemos hoje, a gente pode encontrar esses dois tipos de profeta. Nós podemos encontrar Micaías e conseguimos encontrar os profetas de Acabe, né? Porque existem dois tipos de profeta. Às vezes você pode falar assim, pastor profeta é vaso, os vasos, tá bom. Então existem dois tipos. Existe o profeta que entrega aquilo que a pessoa quer ouvir, e existe o profeta que entrega aquilo que Deus quer que a pessoa ouça.
Por que a pastora falou de confronto? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade confronta. Nós falamos do hedonismo domingo passado. A verdade confronta o pensamento mundano. A verdade confronta o pensamento egoísta. A verdade confronta o pensamento orgulhoso. A verdade confronta as alianças mal feitas. A verdade confronta a união da luz com as trevas. A verdade confronta o jugo desigual. E os profetas que hoje, que são do Senhor, eles precisam ter a preocupação não de falar aquilo que a pessoa quer ouvir, não de falar aquilo que a pessoa está ansiando, anelando por ouvir, mas por falar aquilo que Deus quer que a pessoa fale, querido. Você não pode falar para agradar o coração do homem, a gente tem que transmitir para agradar o coração de Deus. A gente tem aprendido que o não também é bênção. Não faz, não compra, não vende, não casa, não se compartilha, não divide, não deixa entrar, não faz isso, não faz aquilo. O não também é bênção. E tem casos que o não é melhor que o sim. Com certeza. Porque uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. E o mais importante é que eu estou falando aqui, pega isso aí em nome de Jesus. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, amém? Então vamos entender isso. Eu não estou falando somente de Josafá. Eu estou falando de um reino. Eu estou falando de um reino. Sabe, a decisão, sabe, mamãe, papai, filhinho, filhinha, a decisão de se unir, de caminhar com pessoas que não são da vontade de Deus, com pessoas que não é aquilo que Deus projetou para você. A gente precisa entender que essas consequências afetam a reinos. A sua casa é um reino. A sua casa é, sim, uma herança. A sua casa. Então, a escolha de Josafá em caminhar com Acabe afetaria diretamente a Judá. Você está pegando isso aí? A escolha, com quem você escolhe caminhar, afeta tanto para o bem quanto para o mal os teus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, o seu marido, toda a sua geração. Eu vou repetir porque é mais do que didático. Quando as pessoas com quem você escolhe caminhar... mas Deus... É da vontade de Deus, querido. Eu falei lá, estou falando lá na casa. Deus te dá a bênção. O que você faz com a bênção é responsabilidade sua. E aí depois você vai chorar no travesseiro, na cama que é lugar quente. Sabe? O profeta Jeú chegou e falou para Josafá. Ninguém botou uma arma na cabeça de Josafá para poder fazer aquela aliança. Josafá fez aliança por quê? Porque ele foi levado pelo momento, ele foi levado pela razão e não pela fé. Não se faz aliança baseado na razão. Nem no coração. Não se faz aliança baseado na razão nem no coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. As alianças, quando elas são feitas, ela tem que ser fundamentada e instruída pela palavra. Como assim, pastor? Quando eu falo de aliança, eu estou falando aqui de amizade, casamento, disso que a gente já falou. Existem dois tipos de amizade. Eu aprendi, nós aprendemos, né? Nessa conferência. Eu não me recordo quem foi. Não sei se foi o David Keelan. Não, foi o pastor Marcos Salles. Pastor Marcos Salles, ele falou que existem dois tipos de amizade. Dois tipos de aliança. Amizade de agenda. As amizades de agenda são aquelas passageiras. E as amizades que te dão destino. Que te levam a um lugar. Lugar certo. Pega isso, querido. Existem dois tipos de amizade. Amizades de agenda que são passageiras. Vai ficar com você por um tempo. Mas amizades que dão destino. Não priorize as amizades de agenda. Priorize as amizades que dão destino para a tua vida. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, porque não vai dar certo. E aí você pode falar assim, pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque Acabe não era uma amizade para Josafá.
Acabe tanto não era uma amizade para Josafá, que Acabe, ele tentou ludibriar. Meu Deus, essa palavra veio lá, né? Das benécias. Acabe tentou ludibriar Josafá. Tentou enganá-lo. Olha só. Olha qual era a visão que Acabe tinha da aliança que ele acabou de fazer com Josafá. Eu vou usar Josafá para benefício próprio. Querido, guarda o que eu vou falar para você. Se as pessoas estão usando a tua vida para se promover por intermédio da tua vida, tá errado. Se as pessoas estão usando você como escada para o sucesso, tá errado. Isso não é amizade. Se as pessoas estão usando as tuas finanças, estão usando o teu nome, estão usando aquilo que Deus permitiu que você tenha para poder se engrandecer e crescer em cima do fruto do teu trabalho, tá errado. Porque a aliança que Deus faz não é para machucar. A aliança que Deus permite é para multiplicar, é para expandir o reino. É para você poder dizer, lá vão eles, ó, eles são os do caminho. Sobre eles vão a mão do Senhor. Isso é a aliança que é de Deus. A aliança quando é de Deus dá fruto e o fruto permanece. A aliança que é de Deus não te afasta da videira, faz você permanecer na videira. Vou falar. A aliança, quando é de Deus, ela não corta, ela te poda. Você está entendendo, querido? Você está pegando aí? Falei muito rápido? Espero que não. Mas entenda, Acabe era uma aliança interesseira. Ele cismou que tinha que pegar aquela terra, tinha que pegar aquele povo. Ele cismou e devido ao débito que Josafá estava, Josafá foi. Só que aí Acabe já tinha recebido uma profecia que ele ia morrer. Micaías, o único que botou a mão no peito e falou, fui chamado para falar a verdade. Não estou preocupado se eu vou agradar rei ou não, se eu vou machucar ou não. Vou falar a verdade, tu vai morrer, Acabe. Os 400 se omitiram. Micaías estava ali na brecha, honrando o nome do Senhor. E aí, simplesmente, o que aconteceu? Acabe quis dar desperto, chegou para Josafá e falou assim, olha, vai você vestido com as vestes reais. E ainda falou que eu vou disfarçar. Eu vou disfarçar. Que amizade é essa? Sabe onde é que você vê com a amizade verdadeira? É quando a verdade, o amigo verdadeiro, ele fala a verdade. O amigo verdadeiro não fica passando a mão para cá, não fica assim, ó vida, ó azar. Amigo verdadeiro não faz isso não. Amigo verdadeiro, ó, tô contigo, te amo, mas tu tá errado. Você tá errado. Você tá indo pelo caminho errado. Você tá trocando a bênção por um prato de lentilha. Tá errado, irmão. A amizade verdadeira é isso. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros. Se ele está à procura de verdadeiro é porque tem muita gente falsa. Verdadeira amizade nos impulsiona. Impulsiona, irmão. Você vai para a igreja e o outro não vai para a igreja e você deixa, pô, mas eu vou fazer o quê? Se esforça, pega um gato morto, dá com um gato morto nele até o gato miar, mas faz ele entender a necessidade dele se arrepender, porque a igreja não é para bater ponto, é a comunhão dos santos. Não existe lugar mais seguro, não existe lugar melhor do que a casa de Deus. Não existe. E as pessoas, poxa, mas se a minha primeira igreja é a minha casa, eu vou ficar em casa. Aí você não vai para a igreja, você fica em casa e você fica o quê? Se relacionando com os filhos de Belial. Você fica se relacionando, como diz o pastor Samuel, com os filisteus, os incircuncisos. Você fica se relacionando e depois não quer que a desgraça recaia sobre a tua família, sobre a tua casa. Irmão, quer lugar bom para você se relacionar? Vai para a igreja, irmão. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque na igreja eu não vou me ferir, na igreja não estou falando isso. Eu estou falando que se você estiver na igreja e adorar o dono da igreja te garante que o dono da igreja é Jesus, não é o pastor. Amém? Amém. Falar alguma coisa, João Pedro está chorando. Chorando. Vamos lá. E aí, simplesmente, Acabe chegou e botou Josafá, ó. Você vai com as vestes reais. E cilada. Botou numa cilada. Botou numa cilada. Que amizade é essa que coloca um amigo numa cilada? Aí você vai lembrar lá, na época que o Bolsonaro estava concorrendo à eleição, eu recebi essa palavra, um monte de gente estava falando, me lembro disso. Era Bolsonaro e bem
e era o Haddad, né? Aí a palavra do Senhor vai falar sobre Ben-Hadad. E Ben-Hadad, ele já tinha dito, olha, nós vamos para a guerra e vamos resolver essa batalha de uma forma rápida. Nós só queremos matar o rei. É só ver quem está com a veste real, vão matar e acabou a guerra. Então o adversário foi com esse pensamento. Só que Acabe ludibriou Josafá e Josafá aceitou porque ele já estava fora da bênção. E simplesmente a única pessoa que, pai Zelane, manda abraço pro William, a única pessoa que era para morrer era ser Acabe. Mas quem estava com a vida em risco era Josafá. O que eu aprendo aqui? As amizades que são levantadas, que nós trazemos sem a vontade de Deus, coloca a nossa vida em risco. Nossa vida espiritual. Querido, sabe, eu já falei lá na casa e falo isso várias vezes. Dalila, querido, Sansão abriu uma porta muito antes de Dalila. A porta da tua casa, para quem você abre, quem entra, quem caminha contigo, tá? Pode levar a tua família a ser ferida. E a culpa não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Quem abriu a porta foi você. Quem fez a aliança foi você. Quem permitiu que chegasse nesse ponto foi você. Aí Deus está sentado no trono. Você não quis, então recebe o que você quer. Amém. E aí a gente começa a entender que Josafá não quis se unir com Acabe. Então vai arcar. Só que aí Acabe estava escondido. E aí a gente já está finalizando. Acabe estava escondido. E a participação de Josafá nessa batalha, na qual ele mesmo não era para estar, Josafá não era para estar nessa batalha, ia custar a vida dele. Só que não ia custar só a vida dele, ia custar o reino de Judá. Ia custar a herança que Deus colocou na mão de Josafá. Não era para ele estar ali, querido. E aí simplesmente a palavra do Senhor vai dizer que eles olharam para Josafá e miraram. Ali está o rei de Israel. Mas Josafá não era o rei de Israel. Que era o rei de Israel era Acabe. Vão matar o rei de Israel. Na pessoa de Josafá. A Bíblia diz que Josafá sentiu a pressão, que ele deu um grito. E o mais interessante é que esse grito se tornou num clamor que chegou aos céus. Deus não é ingrato. Deus não é ingrato. Você pode estar no erro, mas Deus não é ingrato. Deus, ele é justo. A palavra do Senhor vai dizer que mesmo com as vestes reais, quando Josafá deu um grito, um clamor, dependendo da sua versão, Deus ouviu. E quando Deus ouviu, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que eles recuaram e viram que Josafá não era o rei de Israel. Que Josafá não era Acabe. Aí eu fico imaginando, não tinha uma placa. Não. Tu tá no meio da guerra, querido. É espada para tudo quanto é lado. Naquela época não tinha tiro, então era espada e flecha, lança para tudo quanto é lado. Aí você viu uma pessoa vestida de rei, é aquele que eu vou matar. Mas quando chega, é diferente. Sabe? Assim é o adversário quando vai para acabar com a tua vida. Ele vai para acabar a tua vida, mas quando se depara com o anjo do Senhor na tua frente. Por isso que a Bíblia vai dizer, clamou esse pobre e o Senhor ouviu. Quando ele se depara com o anjo do Senhor na tua frente, ele treme. Ele recua. Ele recua. E a palavra do Senhor vai dizer, para a gente poder finalizar, que os adversários pegaram um arqueiro. Soldado. Um arqueiro pegou a flecha e atirou para o alto. Tipo assim, que droga! Não vou matar ninguém. Não vou matar ninguém, não vou matar ninguém. Chegou e atirou pro alto. Pro nada. E aí, pra gente poder fechar com chave de ouro, aí eu vejo a mão do Senhor. Aí eu vou repetir, aí eu vejo a mão do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, dependendo da versão, que ele jogou pro alto, em outras versões vai dizer que ele jogou a esmo. Ou seja, ele atirou pro alto a flecha. E Acabe estava escondido. Tipo uma bala perdida. Só que aí a flecha ganhou direção. Amizades certas dá direção. Amizade certa dá destino. A flecha ganhou direção. No que a flecha ganhou direção, a flecha encontrou
o inimigo encontrou Acabe. E a flecha não só encontrou Acabe, a flecha entrou na junta, no espacinho da armadura que Acabe estava usando. O que eu aprendo aqui, querido? Que Deus foi tão misericordioso com Josafá, foi tão misericordioso, que o clamor não só livrou a Josafá, mas executou a justiça. Sabe, eu não estou falando que você tem que procurar a morte de alguém. Não. Mas não, a palavra... porque Josafá nem clamou pela morte de Acabe. Josafá não clamou pela morte de Acabe. Ele clamou pela sua vida. Clamou pela sua vida. E Deus todo ouviu. aquele... Quando você clama pela tua vida, todo aquele... Atenção, você que está nos assistindo, ou você que vai ver depois. Quando você clama pela tua vida, mas se existem pessoas tramando contra a tua vida... O guarda de Israel que não dorme, ele ergue do trono e executa a justiça. Você está entendendo? Quando você clama pela tua vida, sabe por que quando você clama a tua vida, paz, Glad? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a vida não é tua. Porque eu falei no início, você é a menina dos olhos de Deus. Você é o bibelô de Jesus, querido. Você é a pedra preciosa de Cristo. Então quem mexe com você, quem fala de você, quem está tramando contra você, quando você clama, ele não está falando, não está caluniando, não está tramando contra você, ele está falando do teu pai, está falando do teu criador, está falando do teu marido, ele está falando do noivo, ele está falando do dono da tua vida, ele está falando daquele que está te mantendo de pé até hoje, aquele que está guerreando as tuas guerras, ele está falando mal dele. E aí, quando Josafá clamou, a flecha saiu. E quem deu direção? O homem liberou a flecha, mas quem deu direção para a flecha? Deus. A justiça de Deus. Ah, pastor, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Está repreendida em nome de Jesus. Chega na hora certa, no momento certo. Não fale isso não, hein, querido. Repreenda em nome de Jesus. A justiça de Deus tem dia e hora para acontecer. Não chega nem adiantado, nem atrasado. Pastor, mas eu fiz a aliança errada. Meu amado irmão, todos nós podemos passar por alianças erradas, casamentos errados. Mas a questão é quem nós estamos ouvindo. Ou nós ouvimos os profetas de Acabe, ou nós ouvimos o profeta de Deus. E aí não adianta chorar pelo leite derramado. Você tem que clamar. Clamar, clamar, clamar. Josafá abriu a boca e clamou. A flecha foi lançada. Deus foi, ó. Eu fico imaginando se Acabe tivesse escondido 300 quilômetros. Deus foi. A flecha foi, ó. O dedo de Deus foi, ó. Isso aí, Wander. Deus é justo. Às vezes a gente acha assim, Deus é justo, a justiça de Deus vai acontecer no juízo final. Não, querido, a justiça de Deus já está acontecendo nesses dias. Ah, falei. Pegou não? Você não pegou? Fica tranquilo que eu repito. A justiça de Deus já está na terra nesses dias. A justiça de Deus já está aí. Você não precisa nem saber, mas Deus já está executando a sua justiça. Acabou, acabou. Só clama. Só clama, meu amado. Então, para a gente poder finalizar, não caminhe com quem Deus não mandou você caminhar. Por mais influência que a pessoa tenha, por mais condições financeiras que a pessoa tenha, por mais força natural que a pessoa tenha, não caminhe com quem Deus não mandou você caminhar. Tá? Só caminhe com as pessoas que são de Deus. Eu estava conversando esses dias, a Nova Jerusalém vai fazer 36 anos. 36 anos com um espaço, é uma referência, se tornou uma referência em tudo, referência de adoração, referência de escola bíblica, referência de pregação. Glória a Deus pela vida do pastor Manuel, pastora Vera, glória a Deus pela vida do pastor Samuel, pastor Denise, estão dando continuidade. Mas tudo começou lá na Mangueira. Sim. Começou na Mangueira com um povo pequenininho. Começou na Mangueira com os fiéis que a oferta de moeda. Os pobres e necessitados.
Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que a justiça de Deus vem, não é na grandeza. As pessoas não, porque fulano tem, porque fulano isso, fulano vai me colocar no local. Não, pastor, quem tem conhecimento chega longe. Não, tá errado. Tá errado. Porque Deus, ele não precisa de muitos. Deus, ele só busca verdadeiros. Se só tiverem 10 verdadeiros, vai ser com os 10 verdadeiros que Deus vai fazer com o nome dele ser glorificado. Para uns é rápido, para outros leva mais tempo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Então pega essa palavra no teu espírito aí, amém? Que você tome posse, que você caminhe com pessoas que são de Deus. Eu estava conversando com o Piju, o pastor Anderson, né? Estava conversando com ele. Eu até o pastor Pedro esteve lá na casa, pastora Kátia, outros homens e mulheres de Deus, eu botei até nas redes sociais. Conexões certas, conexões corretas, promovem o reino de Deus na terra. Amém. Não é carta figurinha repetida, não é isso. É porque conexões certas promovem o reino de Deus na terra. Você quer promover o reino de Deus na tua família? Você não está promovendo o reino de Deus no teu trabalho? O que está faltando para você poder promover o reino de Deus? É se conectar com pessoas corretas? Vou falar para você. As pessoas corretas são aquelas que vivem o evangelho verdadeiro. As pessoas corretas são aquelas que falam a verdade e vivem a verdade. Amém? Não existe igreja perfeita, mas nós precisamos buscar ser uma igreja, uma noiva ataviada, uma noiva sincera, para que Deus ore e se agrade. Amém? Amém. Nós estamos terminando, o pastor vai dar a bênção apostólica, que você tenha uma quinta de sucesso, tá? Ainda não acabou. E você, sexta-feira, amanhã nós temos intercessão, temos a oficina das mulheres, né? Tô vendo as mulheres aí, amanhã a gente tem a oficina das mulheres, dia dos professores, né? Amanhã nós temos a psicóloga lá da igreja, ação social, e a intercessão 5 horas. Sábado, 4h30, né? 4 horas. 4h30. 4h30 da tarde, 16h30. Congresso da Escola Bíblica Dominical. Pastora Marise, meu amado, vai. Transformado pela palavra, vai. Se esforça. Quando você é transformado pela palavra, você recebe forças para quebrar as alianças que você fez sem Deus mandar. Fala de novo. Fala de novo, pastor. Meu Quando Deus. você é transformado pela palavra, você recebe a força que você precisa para romper as alianças que você realizou sem Deus mandar. Porque é aliança que é difícil romper, né? Precisa de forças. Tem aliança que você, para romper, querido, só Deus. Então eu quero te ver no sábado e domingo, Escola Bíblica Dominical, 4 horas da tarde, culto de celebração Santa Ceia. Tá os dados bancários da igreja. Nós estamos chegando no dia 20. Eu conto com as orações dos irmãos. Nós temos desafios no plural, né? A casa não é minha, a casa não é da pastora. A casa é de Deus. A obra é de Deus, a obra não é nossa. E eu creio que Deus, ele tem amigos que possam levantar. Cada semente está os dados bancários aí. Você pode fazer um Pix, você pode fazer um TED, um DOC, tá? E eu vou te pedir uma grande gentileza, se você tiver disponibilidade, se o Espírito Santo te impulsionar, que você semeie. Porque a única ajuda que a nossa igreja tem é Deus, né? Deus é que ajuda, Deus é que mantém, mas eu conto muito com as orações dos irmãos. Muito com as orações, para que o nome do Senhor permaneça a ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Senhor, abençoa, Pai, a bolsa apostólica de todas as igrejas. Amém, Jesus. Todos os pastores, pastoras, todos os ministérios que pregam e vivem a verdade. Que eles tenham as suas necessidades supridas pela tua palavra. Levanta ajudadores, Senhor. O aluguel que tem que ser pago, as concessionárias, as parcelas mensais, de todo o material que envolve a igreja, as crianças. Abençoa o Espírito Santo, eu te peço ajuda. Senhor, não deixa faltar que nós possamos dizer e viver que verdadeiramente o Deus a quem nós servimos é Deus e Ele provê
Ele provê, Ele provê. Senhor, não nos faça ser materialistas, Senhor Jesus. Não nos faça reter, não nos permita reter aquilo que o Senhor tem colocado na mão do teu povo. Que o teu povo não retenha, mas que ele compartilhe. Porque o povo precisa entender que se Deus está dando condições de abençoar, o povo de Deus precisa ser um povo abençoador. Amém. Tá? Que a palavra de Deus se cumpra na tua vida e através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos terminando. A pastora vai estar dando a bênção apostólica aí. Fique em paz. Uma noite de vitória, alegria. Em nome de Jesus. Tá? E, mais uma vez, parabéns aos professores, que amanhã é o dia dos professores. Né? Amanhã é feriado para as escolas. Todos os professores, tem algum professor aí nos assistindo, parabéns, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando unção de inteligência, unção de sabedoria, né? E tá vindo novidade aí, ó. Tá vindo novidade. Vai vir, tem uma oficina aí, vai vir mais novidade aí, ó. Não vou falar não, mas tem um negócio de um pano de prata aí que desenha, né? Tá vindo novidade aí. Fica conectado, fica ligado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, meu querido irmão. E aonde você estiver assistindo essa live, em uma só voz, diga amém. Que Deus te abençoe e tenha uma noite de descanso em paz, na presença do Senhor. Um beijo grande para todos vocês que ficaram conosco até aqui. Aleluia! Deus abençoe a vida de vocês, querido. Fique em paz, em uma noite de sucesso. Amém. E não esquece, se essa live falou com você, compartilha aí, compartilha no Face. Daqui a pouco o Cadu vai colocar no YouTube. Vai lá no YouTube, tem um link. Você clica no link, você consegue compartilhar pelo Zap. Compartilha pelo Zap. Vai lá no YouTube. Deus abençoe a tua vida. Taquara, hein? Ah, é, Nova Jerusalém Taquara. Que Deus abençoe, que essa palavra gere vida através da tua vida. Amém. Fique em paz, Deus te abençoe. Beijo para vocês. Tô ligado, tu manda beijo, eu mando também. Fique em paz, querido.